Meus senhores, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está vendo esse vídeo. Meu nome, Diego de Astaroth, feiticeiro de Quimbanda, mestre de alta magia, sacerdote de Umbanda, bruxo, babalaô de Ifá, de culto tradicional. E hoje estava vendo uma situação aí na internet, acabei de ver um outro vídeo também de uma outra situação. E assim, as pessoas acham que é fácil você ter uma casa aberta. Não, não é fácil. Não é fácil. Principalmente no patamar que nós estamos, em que tem muita gente se utilizando da espiritualidade para fazer crimes ou para cometer crimes. Crimes dos mais diversos, principalmente o crime de estelionato. E se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas e vamos lá, gente. A religião, não vou nem dizer religião, porque eu não sei dizer para você se eu sou um religioso, porque ultimamente, não, eu não tenho assistido essa ideia da religião. Desde que eu me tornei luciferiano, né? Eu deixei essa palavra religioso para me tornar apenas uma pessoa que pratica magia, né? Seja ela na alta ou na baixa magia, né? Sim, já fiz coisas, já gastei dinheiro também que eu não tinha para fazer certas coisas, mas a espiritualidade depois ela me mostrou que eu não tô sozinho, e sim, muitas pessoas passam por isso todos os dias. Muitas pessoas passam por isso todos os dias, né? Exemplo, vi hoje 2 casos semelhantes. Um caso do rapaz que foi preso lá em Santa Catarina, preso por formação de quadrilha por estelionato e por outras questões também, né? E o mesmo caso depois eu fui ficar sabendo que estava aqui acontecendo aqui em São Paulo. Meu filho também, de Manaus, mandou também um outro vídeo de um outro cara também que estava fazendo isso lá em Manaus, né? Então, para você ver aonde está chegando a situação. Ou seja, tem pessoas que trabalham de forma séria e tem pessoas que não trabalham de forma séria. E aí, vamos lá. Diego, e como que a gente entende pessoas que trabalham sério e pessoas que não trabalham sério? Vamos lá. Eu sempre me pautei por uma questão chamada ética. E o que é ética? Primeiro, todos os trabalhos que eu faço, tudo que eu faço, tem que ter consulta oracular. Por que tem que ter consulta oracular? Porque eu acho assim. Eu não gosto de fazer como essa galera tá fazendo. Que é o quê? Começa te cobrando um trabalhinho de valor menor. Daqui a pouco começa a te extorquir dinheiro, e vai te extorquindo dinheiro, e vai te extorquindo dinheiro, vai te extorquindo dinheiro, vai te extorquindo dinheiro. Quando você vai ver, você já está com mais de 30 mil já pago. Então comigo não funciona dessa forma. Por quê? Por que eu cobro pela minha mão de obra? Primeiro, sou um babalaô de ofício. Sim, eu sou um babalaô de ofício. Então eu não sou um religioso. Eu sou um cara que trabalha com magia. Eu sou um profissional dentro dessa situação, certo? Então eu não vendo religião. Eu vendo soluções através da espiritualidade. E o que é soluções através da espiritualidade? Você precisa de um trabalho de abertura de caminhos, você precisa de um trabalho para a tua saúde, você precisa de um trabalho para suas questões amorosas, você precisa de um trabalho qualquer que seja ele. Todos eles vão passar pela consulta oracular. E por que eles vão passar pela consulta oracular?
como um bom médico, como que eu vou diagnosticar o seu caso se você não passa por uma triagem, se vocês não faz exames iniciais para mim de fato diagnosticar o que você tem? É a mesma coisa o oráculo. O oráculo ele é feito para diagnosticar aquilo que você está passando realmente. Ou seja, eu sento na mesa, jogo o jogo de búzios para verificar de fato como é que está a tua espiritualidade. Como que está a sua situação. E mesmo que você fale, tem coisas que as pessoas gostam de, como é que fala? Modificar, né? Querem influenciar a pessoa para que a situação seja favorável a ela. O oráculo não favorece ninguém. O oráculo ele simplesmente fala o que precisa ser dito, para quem precisa ser dito. Sim, já várias pessoas já sentaram em mesa de jogo. Acabei, por exemplo, de terminar uma live agora, né? Onde pessoas sentam, fazem consultas comigo, perguntas comigo, né? Sim, eu faço lives no TikTok, lives oraculares, eu cobro pelas minhas lives, ou seja, a pessoa não faz pergunta de graça para mim, ela senta, paga ou um presente ou R$ 30, né? Para perguntar sobre essa situação. E aí o oráculo ele vai trazer a realidade, a resposta através da pergunta da pessoa, né? Mas hoje, o que se tem? Pessoas na internet, sem o menor preparo que se tem, né? E aí sai dando Exu, sai dando pombogira, sai dando entidade para as pessoas, né? Inclusive utilizando-se de tarô, e tarô não se vê, já vou falar logo, tarô não se vê nome de entidade, búzio também não se vê nome de entidade, né? Diego, mas você falou no vídeo anterior, vamos lá. Jogo de búzios Erindilogum. Jogo de búzios Erindilogum, quem responde são os orixás. As entidades acabam se manifestando no jogo de búzios, no Erindilogum, mas inicialmente elas vêm com o nome de Egum ancestral. Sim, é o Egum. Ele não se apresenta como pombogira, ele não se apresenta como caboclo, não se apresenta como preto velho, ele não se apresenta dessa forma no Erindilogum. Ele se apresenta como um Egum, certo? E aí, através do jogo de confirmação que existe dentro do Erindilogum, a gente vai fazendo as perguntas e o oráculo vai confirmando qual seria ou não essa entidade. Então, para-se o Erindilogum e faz a confirmação com o oráculo de confirmação, certo? Então é um processo. Certo? O Erindilogum não adianta você jogar, bater o búzio, foi Tranca-Rua que respondeu. Não, Tranca-Rua não responde no jogo de búzio. Que fique bem claro. Maria Padilha não responde no jogo de búzio, a não ser o búzio de Exu. A não ser o búzio de Exu, que é normalmente utilizado pela quimbanda. Então, o jogo de búzio de Exu, ele é de fato para confirmar entidades. Exu e Pombogira. Ou o Erindilogum, né? Mas aí o Erindilogum, como eu falei, ele não vai mostrar a sua pombogira e o seu Exu. É do Babalaô, ou do Babalorixá, ou da Ialorixá, ou da Iarifá, jogar, ter essa ciência de como faz para descobrir as entidades no Erindilogum, né? Então já daí já começa a se entender que tem pessoas que já começam a vender coisas erradas aí. Por que coisas erradas? Não que você precisa se iniciar, porque se você não se iniciar, você vai morrer. Se você não se iniciar, você vai para, né, a casa do chapéu, você vai de arrasta. Se você não fizer tal obrigação, você vai perder teu marido e não sei o que. E aí é que tá. Sacerdotes que manipulam
as consultas oraculares para arrancar dinheiro de você. Sacerdotes que manipulam o jogo para arrancar dinheiro de você. E aí ele começa botando na tua cabeça que você precisa fazer aquilo, porque se você não fizer aquilo, a tua vida vai desandar. Quem fez jogo comigo, ou quem faz jogos comigo, sabe muito bem que eu não fico empurrando o trabalho para ninguém. Por que eu não fico empurrando o trabalho para ninguém? Porque eu acho assim: se a pessoa te procura para fazer um trabalho, aí é outra história. Agora, se a pessoa não te procura para fazer um trabalho e ela só quer esclarecimento, ok. Já falei no outro vídeo que sim, o Erindilogum, ele pede para que seja feito alguns ebós, mas aí é que tá. Eu vou obrigar a pessoa a fazer um ebó? Não, não vou. Óbvio que ela pagou pelo jogo, então o jogo tá pago. Se ela quer fazer o ebó, ok. Se ela não quer fazer o ebó, ok também. As consequências não são minhas. As consequências são da pessoa. Escolhas. Escolhas. Cada escolha tem a sua consequência. Faz parte. Cada escolha tem a sua consequência. Então, se cada escolha tem a sua consequência, e eu vou para uma mesa de jogo de búzios, e lá na mesa de jogo de búzios eu sei que no jogo de búzios vai ter os ebós para serem feitos, eu vou fazer os ebós. Por quê? Porque o jogo vai me trazer a pergunta, a resposta da pergunta, e vai me trazer a solução. Quando necessário, fazer a recomendação de um ebó, que é a solução do teu problema. Tem ebós que são muito simples para serem feitos. Tem ebós que você só precisa de um copo d'água e vela. Sim, tem ebós que você só precisa de um copo d'água e vela. Tem ebós que sim, aí vai sacrifícios e por aí vai, né? Mas aí vai variar de caso para caso, né? Agora, sentando na mesa de jogo, ou como eu faço atualmente, que é através do jogo de búzios, aonde a pessoa consegue fazer uma consulta oracular comigo através disso daqui, de um celular. Sim, é feito o jogo de búzios através de um celular. É a mesma coisa que se a pessoa tivesse sentada na mesa de jogo comigo. O jogo é ao vivo, é transmitido ao vivo, eu explico o máximo que eu posso para a pessoa dentro da mesa de jogo. Então, a pessoa sai praticamente sem dúvidas. E quando tem dúvidas, eu ainda dou a resposta para a pessoa, não fico extorquindo o dinheiro da pessoa. Eu vou dando respostas para a pessoa, até ela entender de fato qual é a situação dela. Mas logo de cara, quando eu faço o jogo de búzios, já é para dar o esclarecimento para a pessoa, já é para fazer o diagnóstico para a pessoa e falar: ó, você precisa de fazer isso aqui. É isso aqui que vai resolver. Porque é o oráculo que está dizendo que é isso que vai se resolver. Não é o Diego que está manipulando o oráculo e está inventando o trabalho, não. É o Erindilogum. O Erindilogum diz o que precisa ser feito para resolver o seu problema. A minha função é executar. A minha função é executar. Não é prescrever nada. Quem prescreve é o oráculo. Por que quem prescreve é o oráculo? Porque quando você senta na mesa de jogo, você faz perguntas, cada pergunta gera um ebó, e cada ebó é uma situação para ser resolvida. Você acha que a sua pergunta é só uma pergunta de sim ou não, mas às vezes você precisa de um ebó. E aí o jogo, naquela queda em específico, vai te dar um ebó para resolver o seu problema. Você é obrigado a fazer o ebó? Não, você não é. Mas o oráculo avisou que você precisava fazer o ebó. Então você é obrigado a fazer o ebó. Deveria de ser, mas você não tem necessidade de fazer. Você tem o seu livre-arbítrio. Então, se você tem o seu livre-arbítrio e você não faz o ebó, você acha que só o oráculo vai fazer a tua vida caminhar. É igual a pessoa procura um monte de oraculista,
vai fazer pergunta pro oraculista, muitas das vezes de graça, e aí o oraculista vai, na tua cabeça, falar que você tem que fazer trabalho. Então eu não entendi, Diego. Quando eu vou para uma mesa de jogo, vai cair o ebó, certo? Eu sou obrigado a fazer o ebó? Não, você não é obrigado a fazer o ebó, só que a sua situação vai ficar pela metade. Por que a sua situação vai ficar pela metade? O oráculo ele já traz a solução do teu problema. Qual que é a solução do teu problema? Muitas das vezes é o ebó. E aí você não faz. Automaticamente, o que era para ser uma solução para a tua vida, deixa de ser uma solução para a tua vida. E passa a ser uma maldição. Como assim maldição, Diego? Sim, você fez uma pergunta. O oráculo te deu um ebó. Você não fez o ebó porque você tem o seu livre-arbítrio. Mas porque você não fez o ebó, aquilo ali vira uma maldição, sim. Vira uma maldição. Porque é como se você tivesse ficado pelo caminho. É como se você, agora, tá saindo de São Paulo, indo pro interior de São Paulo. Vou botar aqui, você tá indo para Santos. Você sai daqui e vai para Santos. Na metade do caminho o carro para. O carro para. Problema de mecânica. Algum problema que aconteceu no carro e isso impediu que você chegasse até lá. É a mesma coisa. Quando você faz uma consulta oracular e você não faz o ebó, é como se você tivesse esquecido de dar manutenção no teu carro antes de você fazer uma viagem. Você para na metade do caminho. Você para na metade do caminho. E aí você vai querer resolver o seu problema de outra forma. E aí vai culpar o sacerdote porque não te falou. Tem pessoas que não vivem disso. Eu, por exemplo, quando alguém me pergunta, sim, eu falo. Sim, está sendo recomendado tal ebó. Recomendado. Não estou obrigando a pessoa a fazer o ebó. Eu estou falando que o jogo está recomendando alguns ebós. Está sendo recomendado alguns ebós. E se está sendo recomendado alguns ebós, a minha função como sacerdote é avisar. Minha função como oraculista é avisar. Não é te empurrar trabalho goela abaixo. É te avisar, né? Mas as pessoas botam medo em você. Por que botam medo em você? Porque precisam de grana. E aí vai fazer um marketing do caralho ou vai botar medo em você para você fazer o ebó. Não, a única coisa que eu falo, o oráculo está dizendo XYZ. O ebó vai te ajudar nisso, nisso e nisso. O ebó vai te ajudar nisso, nisso e nisso. É isso que o ebó vai fazer. Ele vai te auxiliar. Ele vai resolver o problema ao qual você precisa ser resolvido, né? Diego, mas ebó tem que estar presencial. Nem todos os ebós são presenciais. Nem todos os ebós são presenciais. Eu faço muitos ebós à distância. Sim, eu faço muito ebó à distância. E Diego, pode ser feito ebó à distância? Sim, pode ser feito ebós à distância. Tem formas para se fazer ebós à distância. Mas tem coisas que não, infelizmente tem que ser feito presencial, como um sacudimento, coisas que precisam passar no corpo da pessoa realmente, né? Ou seja, tem elementos que precisam ser, nem que for encostar no corpo da pessoa, mas tem que encostar, e aí é que tá. Aí é que tá. Aí precisa ser presencial. Agora, se não, se são ebós, porque a palavra ebó significa sacrifício. Então, tem sacrifícios que podem ser feitos à distância. Tem sacrifícios que precisam ser presenciais. E aí você precisa passar esses elementos no físico da pessoa. Então, só que aí é que tá. Hoje em dia tem pessoas que sentam na mesa de um jogo
tem até medo de sentar na mesa de jogo. Tem até medo de sentar na mesa de jogo. Por que tem medo de sentar na mesa de jogo? Porque acha que o sacerdote vai aplicar um 7-1 na pessoa. E um 7-1, para quem não sabe, é estelionato. Né? Um 7-1 é estelionato. E aí vai botar medo em você para que você tire dinheiro da onde você não tem, para você fazer aquilo que você não consegue. Hoje eu estou evitando de fazer certos trabalhos, principalmente amarrações. Por quê? Porque tem casos que não precisa de amarração. Tem casos que não precisa de amarração amorosa. Tem casos que não precisa disso. E se tem casos que não precisam disso, o oráculo vai dizer. O oráculo vai dizer. Eu já resolvi tanto problema amoroso sem precisar de fazer amarração amorosa, que não está descrito no gibi. Só esse ano eu resolvi um monte de problema amoroso sem precisar de amarração. Diego, quantas amarrações você fez na sua trajetória? Eu fiz 5 amarrações só. A última amarração que eu fiz, a mulher saiu daqui do Brasil e está lá morando no Paquistão. Sim, ela está morando no Paquistão. E a amarração mais correta, a amarração mais certeira que eu fiz, a mulher está morando no Paquistão agora e está casada. Então, sim. Por que essa mulher saiu daqui do Brasil, está casada com um paquistanês e está vivendo a vida que ela quer? Por quê? O diagnóstico foi feito da forma correta. Eu não obriguei ela a fazer o trabalho. Ela já tinha entrado logo em contato comigo para fazer trabalho de amarração. Eu falei, não, vamos pro jogo que a gente vai analisar. Então eu fui pro jogo, fiz o jogo, e no jogo foi falado que realmente te precisava de fazer a amarração amorosa. E na época eu fiz amarração e virada de cabeça. Foi 2 trabalhos que eu fiz, amarração e virada de cabeça. Ela queria que o resultado viesse logo de testa, logo de cara, né? Só que ela estava aqui no Brasil e o cara estava lá no Paquistão. Estava aqui no Brasil e estava lá no Paquistão. Agora chegou lá, outro dia me mandou mensagem falando: Senhor Diego, ela me chama assim, né? Senhor Diego, o cara não me deixa nem sair da casa. Ele não me deixa nem sair de casa. Não era isso que ela queria? Ela não queria que eu ficasse obcecado por ela? Pois é. Aí eu falava pra ela, ó. É só quando você tá com a pessoa, convivendo no dia a dia com a pessoa, que você vai saber isso. Agora, na situação que você tá aqui, ele tá lá, não tem como. É o dia a dia. É a convivência do casal. Ela saiu daqui e foi pra lá, pro Paquistão. E aí ela tá vivendo a vida que ela quis. O cara é obcecado por ela. Ela não consegue nem sair de dentro de casa. Então cuidado com o que você pede. Cuidado com o que você pede. Sim, ela tá morando no Paquistão. Ah, Diego, mas lá no Paquistão os caras fazem isso mesmo. Pois é, né? Era isso que ela queria. Hoje ela tá vivendo o que ela quer, né? Mas passou por uma consulta oracular, passou por um diagnóstico, passou por todo o processo que um sacerdote, que uma pessoa de índole boa faz. Então, quando você vai se adentrar a uma casa de quimbanda, passa pela consulta oracular. Quando você vai fazer um trabalho, passa-se por uma consulta oracular. Não fica te extorquindo dinheiro picado, não fica te extorquindo dinheiro picado, cometendo um 7-1 para ficar arrancando dinheiro de você à toa. Não. O ritual, ele é único. Pelo menos aqui na minha casa eu cobro uma única vez. Eu cobro uma única vez. E ainda dou acompanhamento para a pessoa de no mínimo 90 dias. Sim, eu dou acompanhamento para a pessoa de 90 dias. Já está incluso no valor do trabalho, né? Então, ou seja, eu cobro caro, mas eu
dou acompanhamento, vejo como que está a situação da pessoa, vou vendo. E aí, muitas das vezes eu cobro um valor X, porque eu sei que lá na frente eu vou ter que fazer algum outro trabalho, que às vezes precisa de fazer um reforço, às vezes precisa de fazer alguma coisa a mais, né? E aí eu já pergunto pro oráculo, e aí oráculo, só isso aqui resolve? Se o oráculo falar só isso aqui resolve, beleza. Então, gente, parem de cair no conto do vigário, parem de cair num 171 e ficar nessa de que o sacerdote vai resolver a tua vida, e aí você dá 200, 300, 400. Por que eu não faço o jogo mais de graça? Por causa disso. Primeiro você faz o jogo de graça. Daqui a pouco ele começa a falar que você precisa fazer trabalho. E aí começa te arrancando 50, 100, 200, 300. Daqui a pouco você está pagando 30 mil para a pessoa, vendendo carro, vendendo casa, vendendo tudo para pagar trabalho, e o trabalho não resolve a tua vida. Ao contrário, a tua vida tá indo ladeira abaixo e o cara te extorquindo dinheiro. E o cara te extorquindo dinheiro. E o cara te extorquindo dinheiro. Uma pessoa que realmente é um sacerdote, ele vai falar para você: vamos sentar, fazer o diagnóstico, fazer uma consulta oracular precisa para entender o teu caso. Não é ficar no olhômetro, no achômetro. Ah, eu tenho 30 anos de religião. Foda-se que você tem 30 anos de religião. Foda-se que você tem 30 anos de religião, que você tem 50 anos de religião, que você tem 80 anos de religião. Você nasceu clarividente? Se você nasceu clarividente, aí beleza, aí eu calo minha boca. Mas se você não nasceu clarividente, você vai resolver a vida das pessoas no olhômetro? No achômetro? Ou você vai sentar, fazer uma consulta oracular e diagnosticar o caso da pessoa de forma correta, para você cobrar o valor correto, para você fazer a coisa correta e fazer o que tem que ser feito. Então pare de cair em golpes, pare de cair em estelionatos, pare de cair na mão desses charlatões, desses marmoteiros. Sacerdote que se preste, senta, faz uma consulta oracular, faz um diagnóstico preciso daquilo que você precisa e cobra o valor justo. O problema não é fazer trabalho de graça, o problema é fazer trabalho de graça e fazer o trabalho errado. Por isso que eu não faço nada de graça. Por que eu não faço nada de graça? Porque primeiro eu preciso comprar seu material, primeiro eu preciso, né? E sim, eu preciso ter o meu. Porque, sim, é meu ofício. Eu não estou aqui na internet como a maioria das pessoas que se acham sacerdotes. Não. A minha caminhada é essa. A minha caminhada espiritual é essa. Não tenho para onde correr. E olha que eu tenho profissão, né? Olha que eu tenho profissão. Inclusive agora estou indo fazer mais uma faculdade. 2026 agora estou indo fazer mais uma faculdade. Inclusive eu gravo vídeo esse horário aqui de madrugada. Por que eu gravo vídeo esse horário de madrugada? Porque de tarde vou estudar, porque eu sou formado em TI, né? E formado em TI eu preciso estudar para dar continuidade, porque a tecnologia está avançando. E se eu não acompanhar a tecnologia, quem se fode sou eu, né? Porque quem se fode sou eu. Porque eu sou profissional da área de TI. E como profissional da área de TI, se eu não me atualizo, quem se fode sou eu. Então sim, além de ser um babalaú de ofício, além de ser um quimbanda, além de ser um sacerdote, eu tenho profissão. Também sou eletricista. Também sou engenheiro civil. Então eu tenho profissão. Eu não dependo da espiritualidade. Então, Diego, se você não depende da espiritualidade, por que você cobra? Sim, porque eu não sou religioso. Eu gastei, foi 10 mil reais, 10 não, 9 mil reais para fazer o meu ITEFA. E no meu ITEFA,
O Odu que saiu de lá é para que eu me forme e para que eu me tornasse um babalaô de ofício. Não saiu para mim ser só mais um praticante de Ifá. Me saiu para mim ser um babalaô de ofício. Babalaô de ofício, para quem entende, sabe, babalaô de ofício, é profissão. Babalaô de ofício é profissão. Não é religião. Não é religião. É ofício. Então, se é ofício, eu tenho que cobrar por aquilo que eu faço. Tem gente aí que é religioso. Eu não sou religioso. Eu não sou religioso. Então eu cobro para você sentar na minha mesa de jogo, para você fazer um diagnóstico preciso na minha mesa de jogo, para você sentar e fazer as coisas do jeito que tem que ser feitas, para mim te dar a solução que vai resolver o problema da tua vida e não ficar aplicando 171 na tua cabeça, ficar te extorquindo dinheiro, te arrancando dinheiro e não resolvendo o teu problema. Sim, eu cobro caro pelos meus trabalhos. Aqueles que eu tenho autorização de fazer, né? Porque eu tenho o meu Uluô. Então, meu Uluô ele vai me orientando. Ó, Diego, a partir de agora você pode fazer isso. A partir de agora você pode fazer isso. A partir de agora você pode fazer isso. Então, aquilo que ele vai me dando autorização para mim fazer, e apesar de que ultimamente eu tô quase, né? Só não tô podendo iniciar ainda pessoas no IFA. Mas já tô fazendo quase tudo. Então, sim, saio daqui, meu Olu mora a 4 horas daqui da minha casa, né? 4 horas da minha casa. Então eu vou para lá sempre que eu posso para aprender. Vou para lá sempre que eu posso para aprender. Daqui aonde ele é, que ele é de Mongaguá, aqui do litoral de São Paulo. Então, daqui lá são 4 horas. Tô lá todo dia? Não. Quando tem as iniciações, quando tem um irmão novo que vai adentrar, né? Grande maioria das vezes ele me passa conteúdo pelo celular. Então, graças à tecnologia, o celular está facilitando nós obtermos conhecimento. Mas agora, o que precisa se aprender? O que precisa ser aprendido? Presencial tem que ser presencial, não dá para fazer online, né? Então, eu gastei só para minha iniciação do IFA foi R$ 9.000, fora as outras iniciações que eu fiz. E aí, tu acha que eu vou fazer tudo de graça? Fazer tudo de graça para as pessoas que caem em golpes. E aí, ai, eu tô quebrado, eu tô fudido. Sim, se o oráculo, aí é nessa que também a gente entra, né? Se o oráculo disser que eu tenho que fazer o trabalho de graça, aí eu vou pro oráculo, é o oráculo quem me diz, é Ifá quem me diz, é Oromilá quem me diz que eu tenho que fazer o trabalho de graça. Como a minha casa também é uma casa de quimbanda, e primariamente ela é uma casa de quimbanda, aí se o Exu da casa, a coisa mais difícil que se tem, se o Exu da casa disser que tem que fazer o trabalho de graça, a gente faz o trabalho de graça. Caso não, não tem que fazer. Então, já falo logo, meu patrão é os meus Exus, meu patrão é a espiritualidade, meu patrão é os orixás. Eu não faço nada sem o comando deles, sem a ordem deles. Eu não faço nada no olhômetro, no achômetro, achando que eu sei mais do que a espiritualidade, porque eu não sou porra nenhuma. Eu sou apenas o cara que executa o que tem que ser executado. Mas quem me dá a orientação e o que precisa ser feito e como precisa ser feito são eles. Eu só executo.
E é isso que as pessoas não querem. As pessoas não querem entender que nós somos apenas quem obedece. Nós não somos deuses. Nós não estamos acima dos orixás. Nós não estamos acima das entidades. Então, se eu não estou acima de ninguém, principalmente do espiritual, sim, você vai ter que sentar para fazer uma consulta oracular comigo. Você vai ter que sentar e ouvir o que você quer e o que você não quer. Você vai ter que entender de fato que as coisas nem sempre são do jeito que você quer. E um sacerdote de verdade é isso. É o cara que senta numa mesa, que fala o que a pessoa precisa ouvir, não o que a pessoa quer ouvir. Não é tarólogo que não sabe nem jogar a porcaria de um tarô e fica massageando o ego de cliente. Não, eu não massageio o ego de ninguém. Esse aqui é o caminho. Se esse aqui é o caminho, acabou. Não tem o que fazer, não tem o que falar. É isso e pronto, e acabou. Aí você escolhe. Você escolhe se você quer seguir pelo caminho certo ou se você quiser seguir pelo caminho errado. Qual que é o caminho errado? Procura esses caras, 171, vai sendo extorquido, vai sendo extorquido, vai sendo extorquido, vai sendo extorquido. Primeiro ele começa fazendo as coisas de graça para você, daqui a pouco começa a cobrar trabalhinho de R$20, começa a cobrar trabalhinho de R$50, cobrar R$100, R$200, daqui a pouco você tem 30 mil na mão do cara e a sua vida não andou, você não saiu do lugar. Então convenhamos. Esse é o procedimento que todo sacerdote deveria de seguir. O consulente te procura, agenda ele numa consulta oracular, senta, analisa o caso dele, de fato, com cuidado, veja o que realmente precisa ser feito. E é isso. Ah, Diego, mas eu já sentei na mesa de um monte de jogo e, sim, infelizmente que nem eu falo, quando uma pessoa realmente sabe o que está fazendo, ele vai falar para você aquilo que precisa ser feito da forma correta e de forma honesta. Agora, se o cara vier, não, você precisa fazer isso, porque se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer isso, você vai perder teu carro, você vai perder tua casa, você vai perder teu casamento, você vai perder teu marido, você vai perder não sei o que, e bababá. Então, se você não fizer, já vai te colocando pelo medo. Vai colocando medo em você. Comigo não, já falo logo. Eu não ponho medo em ninguém. Só pela minha cara eu já boto medo nas pessoas, por quê? Porque eu falo a verdade. Eu falo a verdade, eu não preciso ficar inventando moda. E eu sou só, como diz o Chico Xavier, eu sou só o carteiro. Eu só dou o recado. E faço o que tem que ser feito. Agora, e aí? Você quer continuar pagando 171? Você quer continuar alimentando esses caras? Ou você quer sentar, fazer um jogo com uma pessoa honesta, uma pessoa ética, que vai realmente resolver o teu problema e não vai ficar te arrancando dinheiro à toa? Pare e pensa. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. E se você quiser passar por uma consulta oracular honesta, não digo nem a melhor consulta da tua vida, mas se você procura um sacerdote honesto, eu estou aqui. As informações vão estar todas aí abaixo do vídeo, né? Não preciso ficar extorquindo dinheiro de ninguém. Não preciso disso. Até porque
A gente sabe, quem é da Quimbanda, quem é do Ifá, não pode fazer esse tipo de situação. Ah, mas tem um monte de gente que fala que Ifá e não faz. Infelizmente tem. Infelizmente tem. Infelizmente tem pessoas assim. E aí vai fazer o quê? Deixa que a polícia toma conta. Aí agora, Diego, você acredita em lei do retorno? Não, eu acredito que tudo que você faz, você tem. Acredito que tudo que você faz, você tem uma consequência. Que nem eu falei. Se você senta numa mesa de jogo e você não faz o ebó, é a mesma coisa que você querer ir para a praia no final de semana, mas você esqueceu de dar manutenção e de fazer, né, a checagem ou avaliação do teu carro antes de você descer. Aí, conclusão, se o carro te deixar na mão, a culpa é sua, porque você deveria de ter levado ele para fazer uma revisão. Mas não, você não levou. Você pensou em ir na praia, você pensou em gastar o dinheiro na praia. Mas se o carro te deixou na mão, você se fudeu. É a mesma coisa, espiritualidade. Você não faz o ebó, você vai ficar na mão. E aí, as consequências são suas. Sua escolha. Suas escolhas têm consequências. E as suas consequências. Aí algumas pessoas vão falar: ah, mas isso é lei do retorno. Não, isso não é lei do retorno. Toda ação tem uma reação. Toda escolha tem uma consequência. É simples. Não é lei do retorno. É a lei do universo. O universo funciona assim. Tudo que você faz tem uma consequência. Simples assim. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o seu like, compartilhe o vídeo, faz com que esse vídeo chegue a mais pessoas. E sim, eu não estou aqui para ficar sendo jornalista e ficar falando sobre o que aconteceu, o que deixou de acontecer, mas sim, caso do Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, Manaus e por aí vai. Daqui a pouquinho você vai ficar sabendo de mais um monte de estelionatário aí usando o nome da religião ou o nome dos cultos para ficar arrancando dinheiro de você. Então sim, tem muita gente que está utilizando-se dos cultos afro-brasileiros e de todos os outros cultos, até mesmo da Igreja Católica, da Igreja Evangélica e por aí vai, se utilizando do nome do sagrado para cometer crimes. Felizmente, é isso. E infelizmente isso mancha o nome de quem trabalha certo. Mas aí vamos lá. Nossa intenção de quem trabalha certo é te alertar. Nossa função não é julgar, porque ele já está sendo julgado. Eles já estão sendo julgados. Agora você é quem vai fazer a tua escolha. Ou você procura um sacerdote idôneo, ético, que tem caráter para fazer o teu trabalho espiritual, ou você continua caído na mão desses marmoteiros. E aí a escolha também é sua. E as consequências também são suas. Beleza? Então é isso. Todas as informações vão estar aqui abaixo do vídeo. Um abraço a todos, sucesso, fui.